Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Que seja maravilhoso o dia de hoje. Que a presença de Deus surpreenda o teu coração nesse dia. Ainda que você não espere nada de bom, porque tem dias que a gente não espera nada de muito bom. Ao contrário, tem dias que parece que as batalhas, as lutas se levantam e as perspectivas não são boas. Mas eu posso te garantir que se Deus está na minha e na tua vida, coisas maravilhosas irão acontecer no dia de hoje. Coisas abençoadas estarão acontecendo no dia de hoje. Queria falar um pouquinho antes de nós entrarmos na nossa meditação, até para dar tempo das pessoas se conectarem. Falar um pouquinho de proteção. Aqui está chovendo bastante na região de Rio Grande, região sul. Frio, chuva. E nesses dias a gente precisa de uma proteção para nos guardar do frio e da chuva. Aquelas pessoas que precisam sair para a rua para trabalhar, seus compromissos, enfim, precisam de um guarda-chuva, de uma capa de chuva, de uma roupa mais grossa. Sair para a rua hoje sem proteção, a pessoa vai se molhar, possivelmente vai acabar pegando uma gripe. Em todas as áreas da nossa vida, a proteção é importante. Bom dia para a Tânia, para a Eliane. Em todas as áreas da nossa vida, a proteção é importante. Uma casa boa, é uma casa segura. Uma casa boa nos dias de hoje, quanto mais objetos, móveis, eletrônicos, mais conforto tem na sua casa, maior deve ser. Bom dia, Carla, bom dia, Cleusa. Quanto maior a riqueza ou maior os valores que você tem na tua casa, mais proteção a casa precisa. Geralmente quem investe num sistema de segurança, de câmeras, de gradeamento, de vigilantes para uma casa, é alguém que tem algo de valioso dentro da casa. E uma casa segura nos dá tranquilidade para a gente descansar e estar protegido. Não somente segurança da violência, mas segurança contra temporais, ventos. Na nossa vida pessoal, a nossa saúde física, hoje em dia, em tempos de lutas e batalhas e dias difíceis. Bom dia, Marisete, tenha um bom dia. Que o atendimento à saúde, atendimento público é precário, né? As pessoas que têm um plano de saúde se sentem protegidas. Um plano de saúde, que ela possa, quando precisar, recorrer ao médico, quando precisar recorrer ao pronto-socorro, ela está protegida por um plano de saúde. Então aqui eu poderia falar de várias áreas da nossa vida. O teu carro, por exemplo, quem tem seu automóvel. Você sabe que o seguro ele é um pouco caro, um seguro para o automóvel, mas o seguro te dá uma tranquilidade. Bom dia, Tayane Pereira, lá em Santa Vitória. E deve estar frio por aí, né? O seguro para o carro nos dá uma tranquilidade. A gente paga um valor, mas te dá tranquilidade de você sair para a rua se acontecer algum acidente, se bater em alguém. Quando você deixa o carro na rua, a preocupação de te roubarem o carro. Então, na verdade, todas as áreas da nossa vida, nós, se temos condição, nós vamos nos cercar de vários seguros que nos protegem. Esses seguros representam para nós tranquilidade. Bom dia, Cristiane, que Deus te abençoe. Quem está conectado no Face, no Instagram, quem vai se conectar depois. Vamos tratar hoje de Tiago, capítulo 2, mas para que todos possam se conectar, a gente está falando um pouquinho da tranquilidade de estar seguro em todas as áreas da nossa vida. Um bom casamento, um bom relacionamento conjugal é aquele que nos traz segurança. Aquele que a gente olha para o teu companheiro, para o teu esposo, para a tua esposa, e neste relacionamento você se sente seguro. A segurança às vezes não é só financeira, é uma segurança de você confiar naquela pessoa. A segurança de uma boa amizade, que é que você pode contar com alguém que vai te ajudar nos momentos ruins, nos momentos em que você passar dificuldades físicas e até emocionais. Bom dia para Márcia em Curitiba, para todos que estão se conectando. Então, o que nós precisamos? Espiritualmente, em todas as áreas nós fizemos a nossa proteção.
Ninguém consegue dormir tranquilo se a casa não estiver bem protegida. Ninguém sai para a rua se não tiver um bom guarda-chuva, uma boa capa de chuva no dia de chuva. Todos que podem ter um carro bom vão ter um seguro para protegê-lo. Todos que puderem ter um plano de saúde para sua família vão pagar o preço para ter o seguro para sua família. E na nossa vida espiritual, sabe, às vezes nós cercamos todas as áreas da nossa vida e nos protegemos de todas as áreas contra qualquer possibilidade de dificuldade. Porque geralmente um seguro, quando a gente paga por ele, ele vai valer a pena. Bom dia, Daiane, para Kelly também. Ele vai valer a pena o dia que a gente tem uma dificuldade, né? Você está pagando um preço. Aí no dia que você adoecer, precisa do hospital, você vai lembrar quanto é bom ter pago um plano de saúde. O dia que você bate o carro, vai lembrar quão bom é ter um seguro para o carro. Se você tem o seguro da tua casa, se acontecer um sinistro, aquele seguro te garante. Agora eu quero falar da vida espiritual, que é o que importa para nós hoje. Você se sente seguro espiritualmente? Como você se sente espiritualmente? Você se sente protegido ou desprotegido? Aí você me responde: pastor, eu tenho a minha crença, a minha religião, a minha igreja, o meu pastor. Eu quero te dizer, falo por mim. Eu não consigo te proteger de nada. Eu posso ser um grande amigo, uma pessoa que você pode contar a todos os momentos. Mas espiritualmente a proteção não vem de uma outra pessoa. Fala-se muito em cobertura espiritual. Mas a verdadeira cobertura espiritual está no Espírito Santo, está em Jesus. Você tem o teu líder espiritual, o teu pastor, aquela pessoa que vai te apoiar, vai estar contigo. Mas a tua segurança não está, até mesmo porque eu não sei até quando eu estou vivo. Daqui a pouquinho eu já não estou mais aqui. Daqui a pouquinho eu adoeço. Daqui a pouquinho eu fico impossibilitado de ajudar. E se a tua segurança estiver em mim, na figura do pastor, se foi a tua segurança? A nossa segurança está em Cristo Jesus. Ele é o socorro bem presente. É a nossa fortaleza. E quando falamos em segurança nesses dias, e você olha para todos os lados e quer ficar seguro, guardar tua casa, tua família, tua saúde, guardar o teu carro, as tuas coisas, faça isso. Deve fazer isso se você pode. Quando você faz seguros da tua vida, das várias áreas, te traz segurança e por isso vem a tranquilidade. Mas não deixe de estar com a tua vida espiritual segura, porque a palavra nos fala que o diabo, Satanás, anda em derredor, procurando tragar aqueles que derem oportunidade. Se o inimigo ele está em derredor e quer atingir a minha, a tua vida, a tua casa, a tua família, eu e você precisamos da segurança da fé em Jesus e da presença de Jesus. E eu te digo mais, a tua religião, a minha religião não vai nos proteger dos ataques do inimigo. O que nos protege do ataque do inimigo é a presença de Deus na nossa vida, na pessoa do Espírito Santo. Amém? Agora que todos já estão entrando, nós vamos meditar hoje no capítulo 2 da carta a Tiago, do apóstolo Tiago. E esta carta ela é muito interessante. Ela fala de ética, de conduta, de coisas práticas para a nossa vida que a gente precisa tanto. E o capítulo 2, ele nos fala de uma relação muito profunda entre fé e obras. As nossas obras ou as nossas atitudes, vamos dizer assim, a relação entre a nossa fé e as nossas atitudes. Fé sem atitudes não embasa a fé. Ter atitudes, ter boas obras e não ter fé em Cristo se torna vazia. E aqui no capítulo 2 nós vamos aprender que essas coisas andam juntas. Mais do que andam juntas, são necessárias para a nossa vida. Também fala de discriminação entre rico, pobre, entre pessoas. Fala de misericórdia, que deve acompanhar os nossos relacionamentos, guiar os nossos relacionamentos. Todos os nossos relacionamentos, bom dia Jurema, que Deus te abençoe. Todos os nossos relacionamentos estão baseados em misericórdia. Todas as decisões, os julgamentos que a gente faz das pessoas, nós devemos ter uma postura misericordiosa. Porque se Cristo está em nosso coração, o nosso olhar para aquela pessoa que erra, que falha, ou enfim, os nossos relacionamentos em geral, elas devem trazer uma carga de misericórdia. E é isso que nós vamos aprender um pouco nessa manhã. Eu vou pontuar para vocês alguns pontos aqui, e tenho certeza que Deus vai falar comigo e contigo, através do capítulo 2
da carta do apóstolo Tiago. Começando do versículo 1 até o 4. Não, peraí, deixa eu me achar aqui. Do versículo 1 até o 9, ele fala da parcialidade, da discriminação. Eu vou ler alguns versículos e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Bom dia, pastor Jorge. Versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé no Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se entrar na vossa reunião algum homem com um anel de ouro no dedo e com um traje esplêndido, e entrar também algum pobre com um traje sórdido, e atentares para que o que vem com traje esplêndido lhe disseres, senta-te no primeiro lugar de honra, e disseres ao pobre, fica em pé, ou senta-te debaixo lá do escabelo dos meus pés. Não fazeis porventura distinção entre vós mesmos, e não tornais juízes movidos de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres quanto ao mundo para fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre, porventura não são os ricos os que vos oprimem e vos arrastam nos tribunais? Então aqui Tiago está falando de discriminação, de acepção de pessoas, de parcialidade nos nossos relacionamentos. Aqui Tiago está escrevendo para a igreja, então ele está falando de uma situação congregacional, de igreja, de como nós devemos tratar as pessoas na igreja. Ele está falando aqui. Então quando você recebe alguém na igreja, você está recebendo uma alma para o Senhor Jesus Cristo. O que ela vem por fora dela, seu aspecto, o que ela vai usar de roupa, o carro que ela vem, ou ela vem de a pé, a cultura que ele tem, a beleza estética, a idade, não importa, é o que o Tiago está dizendo. E não devemos fazer acepção de pessoas, porque o mundo faz isso. O mundo, a sociedade, ela discrimina. Hoje há grandes campanhas contra a discriminação, discriminação racial, discriminação de todas as ordens, a nível cultural, discriminação religiosa. O mundo, ele ferve e ele é fundamentado a estrutura do mundo, da sociedade, numa sociedade discriminatória. E nós não viemos dessa sociedade. Porém a igreja de Jesus Cristo, e Jesus ama a todos igual, de todas as maneiras. E se Jesus Cristo está no meu coração, na minha vida, na tua vida, a tua igreja deve ser um lugar aonde essas coisas do mundo elas não podem entrar. Essa discriminação que já está lá dentro do nosso coração. Às vezes ela é racial, às vezes ela é religiosa, às vezes ela é de cunho cultural ou até econômico. Qual atendimento, qual cuidado que nós temos nos nossos relacionamentos? Mas vamos sair, Luciano, grande amigo, um abraço, um ótimo dia de vendas. Está conversando um pouquinho sobre discriminação aqui, Luciano, com todos. Discriminação que a palavra de Deus lá em Tiago, capítulo 2, condena e diz que devemos tratar todos de uma igual maneira. Pois bem, nós viemos para Cristo, nos tornamos cristãos, e às vezes nós conseguimos vencer algumas áreas de discriminação. Às vezes, graças a Deus, nós conseguimos vencer a barreira da discriminação racial. A gente não faz acepção de pessoas de qualquer cor, de cor diferente. Entendemos pela palavra que todos são iguais perante o Senhor e amamos a todos. Graças a Deus por isso. Mas às vezes nós trilhamos por outro caminho de discriminação. Este outro caminho de discriminação, ela é a discriminação religiosa de crença. Nós entendemos que nós, de alguma maneira, somos melhores que os outros. E Jesus nos ensina a amar a todos de uma igual maneira. Muitas vezes nós somos levados por discriminação de classe social, econômica. Você pode perceber que quando entra alguém, na maioria dos ambientes religiosos, das igrejas, e você entra com uma boa roupa, uma roupa de marca, desce num carro bonito, as pessoas que te recebem, até o pastor, ele olha para você com outros olhos, porque no seu coração já está a discriminação humana. Muitas vezes em nossas igrejas entram pessoas que estão caminhando pelas ruas. E
elas não vêm tão cheirosas, tão perfumadas assim. Elas não vêm de carro, elas não vêm... Às vezes, na verdade, muitas vezes elas vêm buscar uma roupa para vestir porque elas não têm. E essas pessoas olham para nós nas igrejas e elas não conseguem distinguir Cristo na nossa vida. Então o que estamos aprendendo nessa manhã, no capítulo 2 de Tiago, é algo muito forte e muito profundo mesmo. Fala de como nós tratamos as pessoas no dia a dia. E até mesmo aqueles que têm a sua opção sexual. E aí nós olhamos para alguém que está no homossexualismo, no lesbianismo, enfim. E nós pegamos a palavra de Deus e nós olhamos para ela e realmente a palavra de Deus condena isso. Mas a palavra de Deus condena muita coisa. Ela condena o julgamento, que nós não devemos julgar ninguém. Ela condena quando nós fizemos acepção de pessoas. Então, com o mesmo olhar que a gente olha quando entra ou quando vemos outra pessoa em qualquer situação de pecado, esse não é diferente. Nós não devemos ter um olhar de acepção de pessoas, um olhar discriminatório para ninguém, por mais difícil que seja para nós, no nosso coração, que a gente entende que a gente tem uma santidade incrustada dentro dele. Que Tiago está escrevendo é muito preciso disso. Ele está no capítulo 2, versículo que lemos aqui, do 1 até o 9, falando um bom tempo sobre como a gente deve tratar pessoas, não discriminar pessoas, não ser parcial. O que é ser parcial? Bom dia, dona Vera. Parcial é quando nós atendemos um de uma maneira e o outro de outra, quando nós damos atenção de uma maneira para um e para outra. Olha, muitas vezes quem tem... não precisa ir nem muito longe, nem sair de casa, nem ir na igreja, nem ir para a rua. Tem pessoas que dentro da mesma casa tem 4, 5 filhos e às vezes tratam ou tem uma maneira diferente de tratar com um, de um amor maior de um para com um do que para com o outro. Um carinho maior para um e um carinho menor para outro. A parcialidade trata disso, meus amados. Como é bom a gente deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Só que eu vou te contar uma coisa, por nós mesmos a gente não dá conta disso. Nós temos as nossas preferências, os nossos gostos, gostamos mais de um e menos de outro. Nos atrai mais aqueles que têm uma condição intelectual igual à nossa, uma crença religiosa que nem a nossa. Nos atrai mais quem tem afinidades conosco. Bom dia, pastora Regina. Até mesmo no nosso meio cristão, a gente tem lá os cristãos tradicionais, os cristãos pentecostais, os neopentecostais, o pessoal do manto lá, que chamam lá, né? E tantos outros. E entre esses movimentos dentro do corpo de Cristo, há uma discriminação de uns para com os outros. Só dentro desse corpo de Cristo, nem precisa sair para fora. As pessoas já se discriminam entre um e outros. Bom dia, Claudio Miro e sua família. Já tem uma discriminação entre um e outro. E como nós precisamos quebrar isso? Pois é, a palavra de Deus fala disso. A palavra de Deus traz promessas, nos chama, nos mostra, tem profecias bíblicas a nosso respeito, de nos abençoar, de nos guardar, de cuidar da nossa vida, de fazer nós prosperar. Mas ela também nos chama atenção a alguns pontos que a gente não pode fechar os olhos e muito menos os ouvidos. Capítulo 2 de Tiago fala do versículo 1 até o 9, sobre como nós não devemos fazer acepção entre rico e pobre, como nós não devemos fazer acepção de pessoas, como nós não devemos ter preferências, parcialidade. Bom dia, Denilson. Grande abraço. Este é o primeiro do capítulo 2, do 1 até o 9. Já falei um pouco, eu sei que você entendeu bem o recado da palavra de Deus. Você pode ler. E eu e você sabemos que temos dificuldade nessa área. E precisamos crescer nessa área da acepção de pessoas, das nossas preferências. Às vezes as nossas preferências nem é a questão financeira, nem é a questão de crença, nem é a questão social. Às vezes é uma questão de afinidade, aquele que a gente classifica como os mais chatos, os mais enjoados, os mais difíceis de lidar. E aqueles que nós classificamos como
mais acessíveis, mais fáceis de nós lidar. E aí nós isolamos aqueles que nós entendemos que são mais difíceis da gente conviver, ou deixamos eles um pouco de lado, e então preferimos aqueles mais fáceis, os mais acessíveis, os mais amáveis, os mais simpáticos, os mais receptivos. Aleluia, glória a Deus, é bom conviver com gente assim. Mas a palavra nos fala de não fazer acepção de pessoas, que devemos amar e ajudar todos que precisam. Então a base dos relacionamentos, quando se fala da distância entre fé e obras, é misericórdia. O nosso relacionamento é baseado em misericórdia, não em afinidade, não porque eu prefiro, porque eu gosto mais, porque é mais da minha faixa etária, é mais da minha turma. Bom dia, irmão Alvenir, que Deus lhe abençoe. É mais da minha turma, é mais da minha da minha maneira da minha doutrina. A palavra nos fala que para nós não fazermos acepção de pessoas e tratarmos todos com amor de igual maneira. É fácil? Não, por isso que a gente precisa de Jesus na nossa vida a cada dia. Depois, pulando esse assunto, que é um assunto bem delicado, e toca lá na nossa ferida mais profunda, né? Versículo 10 até o 13 fala de misericórdia e juízo. Eu vou ler para vocês um pouquinho aqui sobre essa porção de Tiago 2. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Porque o mesmo que disse não adulterarás, também disse não matarás. Ora, se não cometes adultério, mas és homicida, estás te tornando transgressor da lei. Falei de tal maneira, e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então a base... Vamos orar então para a dona Sandra aí, que ela não está bem, continua internada. Eu queria que todos no final colocassem o nome dessa senhora, Sandra, para que ela possa ser alcançada e visitada e curada em o nome de Jesus. Então aqui estamos falando de misericórdia nos nossos relacionamentos. Versículo 10 até o 13. Misericórdia e juízo. Se nós não tivermos misericórdia para tratar as pessoas, um dia nós vamos comparecer à presença de Jesus e Ele talvez não tenha misericórdia conosco. Mas Ele é poderoso, Ele é misericordioso. E pela sua misericórdia, nós nos movemos. Mas Ele quer que nós sejamos cristãos acima da média. Ele quer que nós somos seus filhos amados em Jesus Cristo, filhos de Deus na pessoa de Jesus. Mas Jesus quer que nós nos tornamos semelhantes a Ele, ou parecidos com Ele, com os mesmos traços que Ele. Quando você olha para uma criança, um jovem, e ele é muito parecido com o pai, com a mãe fisicamente, você olha e você diz, olha, a cara do pai, ou a cara da mãe. Quando uma criança nasce e os familiares vão lá visitar, tem toda uma expectativa do pai e da mãe para que aquele familiar, o amigo que for visitar, o que você acha que ele parece, né? Todos os pais gostam que seus filhos pareçam com ele. Deus não é diferente, Ele é o meu e o teu Pai Celestial, e Ele gosta que nós sejamos parecidos com Ele. Ele não gosta apenas que a gente fale dele, Ele gosta que a gente seja parecido com Ele. Não em traços físicos, é claro, mas no nosso caráter, na nossa personalidade, que a gente construa uma semelhança com o nosso Pai Celestial. É possível? Claro que é, o Espírito Santo está aí para nos ajudar todos os dias, só que nós não podemos andar longe dele, senão ele não pode nos ajudar. Versículo 14 até o 19 fala que a fé sem obras é morta. Ou seja, a fé sem atitudes, ela é morta. Diz 14 até o 19. Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus, tiverem falta de mantimento, e algum de vocês disser, vai em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também, se a fé não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Mas querer saber o homem é vão, que a fé sem obras é estéril. Aqui
é um ponto fundamental, Letiele, aí de Santa Vitória. As atitudes demonstram a nossa fé, as nossas obras acompanham a nossa fé. Quando aqui Tiago faz uma pergunta e diz assim no versículo 14: que proveito há, meu irmão, se tu disser que tu tem fé e não tiver obras? Porventura essa fé pode te salvar? É uma pergunta que Tiago lança para nós, lança para mim, João, nessa manhã. Tu é um homem de fé, as pessoas te reconhecem como um homem de fé, mas tu não tem atitude, não tem obra, não tem amor, não ajuda um necessitado que pode precisar de ti, um irmão que está passando necessidade. Pode essa fé te salvar? Uma fé vazia, uma fé que é baseada na teoria, uma fé que é baseada apenas numa retórica religiosa? Nós precisamos, segundo a Tiago, desenvolver as nossas obras junto com a fé. A fé sem obras é estéril. O que é uma coisa estéril? Quando se fala uma coisa estéril, esterilidade, estéril, logo se lembramos de uma mulher que não pode ter filhos, não pode gerar filhos, né? Uma pessoa estéril, nós lembramos de uma mulher que, infelizmente, por problemas físicos ou, enfim, de outra ordem, não pode ter filhos. Quando aqui Tiago escreve bem claramente, versículo 20: mas queres saber, ó homem vão, que a fé sem obras é estéril? A nossa fé, sem as obras, ela não gera nada. Se nós tiver só fé e não tiver obras, ou seja, não falar de Cristo, não levar o Evangelho, não ajudar pessoas, não transmitir o amor, é uma fé que não vai gerar nada. As pessoas não podem gerar filhos espirituais se não tiverem atitudes espirituais. Ela pode até ter uma fé suficiente para operar uma cura, um milagre, mas ela precisa embasar essa fé por obras. Senão, Tiago escreve, versículo 2 de Tiago, capítulo 2, versículo 14, que a fé sem obras é estéril, ou seja, ela não tem produtividade, dela não nasce nada. Que nós possamos gerar muitas coisas na nossa vida com boas obras, claro, através da fé, mas que ela venha acompanhada de muitas boas obras. E finalizando, no versículo 20 até o 26, ele faz o Tiago escreve e faz uma relação entre obras e fé. Eu vou ler para vocês aqui. Versículo 21: porventura não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vede então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. E de igual modo não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e o fez sair por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Guarda esse versículo aí no teu coração, marca na tua Bíblia, que nós já vamos encerrar. Tiago 2:26. Tiago 2:26. Porque assim como um corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Nós falamos de meditamos no capítulo 2 e tiramos algumas porções bíblicas do capítulo 2 de Tiago. Recordando rapidamente, falamos um pouquinho sobre discriminação e parcialidade em todas as áreas da vida, não somente da questão econômica, mas social, de racial, de cunho sexual, de crença. Toda parcialidade e toda acepção de pessoas, ela não é uma coisa positiva. Aí você diz: pastor, como é que eu vou lidar com uma pessoa que é idólatra, com alguém que é ateu, com alguém que não somente assume o pecado na sua vida e quer me afrontar? Aí tem uma palavrinha nesse relacionamento que a gente precisa desenvolver. Se chama misericórdia. Use essa expressão sempre no teu coração. Lembra disso. Quando isso acontecer, misericórdia. Nós precisamos andar pela misericórdia. Assim como Deus, na pessoa de Jesus, se move pela sua misericórdia. Falamos então sobre discriminação,
parcialidade e acepção de pessoas. Falamos sobre misericórdia e juízo, que a misericórdia é a base do relacionamento na nossa vida. Falamos que fé sem obras é morta e a relação de fé e obras, como isso é importante. Amém? Acho que foi meio pesado a nossa porção bíblica de hoje, mas era o que tínhamos. Amém? Capítulo 2 de Tiago. Mas eu creio que é coisas que nós precisamos ouvir. E talvez você diga, pastor, eu parei aqui porque eu precisava de uma coisa bem forte, espiritual na minha vida, bem sobrenatural. Tem coisa mais sobrenatural que a gente quebrar os nossos preconceitos? Amém. Entendi, Sandra. Não é tu que está internada, né, Sandra? É a Alvenir, a mãe da pastora Sandra. Então orem pela mãe da pastora Sandra de Santa Vitória. A sua mãe, Alvenir, está hospitalizada e que Deus possa estender a sua mão sobre a vida dela em nome de Jesus. Amém? Então, sobrenatural não é apenas aquilo que os mistérios de Deus, as visões que Deus nos dá, as revelações que Deus nos dá. Porque do que nos adianta ter revelação no mundo espiritual se a gente manter ódio no coração e manter e discriminar pessoas? Essa é a maior revelação que primeiro Deus tem que dar para a nossa vida. Então eu espero que o Espírito Santo tenha trabalhado no nosso coração nessa manhã. E se porventura, assim como a dona Alvenir está precisando de um milagre, de uma cura, de uma libertação nessa manhã, eu quero orar por você e pedir a graça e a bênção de Deus na tua vida. Que essa palavra eu sei que tocou forte na minha e na tua vida. Sabe por que tocou forte no nosso coração? Porque nós somos sinceros. Pessoas sinceras que leem a palavra de Deus e estudam ela. A verdade mais dura, ela se torna melhor da gente entender e viver. Quando nós estamos com um coração sincero e disponível a Deus. Mesmo as áreas mais difíceis da nossa vida, nós entendemos com a leveza do Espírito Santo. E como é bom, e como é maravilhoso nós nos voltarmos a Deus e buscarmos a sua presença. Vamos orar a Deus nessa manhã e pedir a graça e a direção de Deus. Senhor, eu entro na tua presença e peço a tua graça, a tua proteção nessa manhã para a dona Alvenir e para todos que estão enfermos, com dificuldades, em lutas, em batalhas, precisando de uma resposta na área financeira, portas de trabalho, em o nome do Senhor Jesus. Que tu venha quebrar todas as barreiras, todo o poder do mal, desfazer todas as obras do inimigo que andam ao redor e que a tua proteção recaia sobre cada casa, cada família. Pai querido, mas não deixa, Senhor Jesus, que nós nos percamos na caminhada, no caminho, que a gente perca, Senhor Jesus, a tua direção, a tua palavra. E a tua palavra nos fala nessa manhã de nós não fazermos acepção de pessoas, de tratarmos todos de igual maneira espiritualmente. A tua palavra nos fala de nós sermos misericórdia nos nossos relacionamentos, exercermos misericórdia. A tua palavra nessa manhã nos fala que a fé sem obras é morta. E eu não quero estar num corpo que não tem vida. A minha fé precisa ser viva. E a fé viva, ela traz obras, ela traz produtividade. Pai querido, que tu venha alcançar cada vida nessa manhã, onde estiverem, no local que estiverem, em o nome do Senhor Jesus. Meus amados, hoje é quarta-feira. Hoje, quem mora em Rio Grande, nós temos culto na Vila da Quinta, em nossa igreja na Vila da Quinta. É 8h30 da noite, a gente estará reunidos, adorando ao Senhor. Está chovendo bastante aqui em Rio Grande, mas eu sei que todo mundo sai em dia de chuva para trabalhar, todo mundo sai em dia de chuva para ir ao médico, todo mundo sai em dia de chuva quando é convidado para um aniversário. Então, em dia de chuva é dia de nós irmos buscar e adorar a Deus. É o melhor dia para a gente buscar a Deus. É o dia que a gente está mais disponível a Ele. Que Ele quer fazer uma grande obra na nossa vida. Então, hoje à noite, 8h30 da noite, na Vila da Quinta. E amanhã, 11h30 da manhã, nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube, meditando no capítulo 3 da Epístola Universal do Apóstolo Tiago. Que Deus te abençoe grandemente nesse dia, te dê um dia de paz, de vitória, de proteção. E toque profundamente na tua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Um grande abraço para a Sandra, que entrou um pouquinho atrasada, mas daqui a pouquinho vai estar disponível aí no Instagram toda a meditação para que aqueles que entraram depois, no Instagram, no Facebook, no YouTube, para que você possa assistir novamente
e receber essa porção de Deus na tua vida. Deus te abençoe poderosamente, em o nome do Senhor Jesus.